Caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor, nos admira a lucidez de São Paulo, quando recomenda as preces e orações, súplica e ação de graças pelos que governam e pelos que ocupam altos cargos, para que estes, que são responsáveis por conduzir o povo de Deus, colaborem com o pastoreio do Senhor e promovam uma vida digna, nas palavras do próprio São Paulo, promovam uma vida digna, tranquila, com piedade e serenidade. É desejo de Deus que o seu povo seja bem cuidado, é desejo de Deus que o seu povo tenha vida digna, é desejo de Deus que o seu povo encontre a salvação e conheça a verdade. Vendo a fome, a violência, a guerra, a falta de saúde, educação, tantos males que agridem o povo de Deus, poderíamos nos perguntar: serão estes males uma falta de Deus, uma falta da parte de Deus, ou uma grave falta do homem, né? Quando um homem escolhe o caminho do mal, não causa só a sua perdição, mas causa o sofrimento de muitos, muitos. Por trás da escolha por corrupção, por trás da escolha por violência, por guerra, existem muitos e muitos que sofrem, especialmente os que não têm como se defender. Por outro lado, quando um escolhe o caminho da dignidade, o caminho do Senhor, o caminho da integridade, o caminho do bem, muitos também são dignificados, né? Recebem vida e salvação. Ao final da leitura primeira de hoje, São Paulo faz um clamor para que a igreja em todo lugar jamais deixe de orar, jamais deixe de elevar as mãos para o céu, em todos os lugares, para que o coração humano seja liberto de todo o mal, e assim a salvação do Senhor e o seu pastoreio possa se estender a todos. Nós sabemos que a igreja, desde que o Senhor partiu para o céu em sua ascensão, a igreja jamais cessa de rezar. Nós podemos compreender isso quando entendemos que em todo o mundo não se fica um minuto sequer, não se fica um segundo sequer sem se rezar a Santa Missa, sem se fazer as orações dos salmos, através dos consagrados, através de todos aqueles que rezam, né? O mundo não fica um segundo sequer sem a força da oração da igreja. Quando nós aqui terminamos a missa, algum outro lugar se começa. Quando lá se encerra, em algum outro lugar se começa, né? Quando aqui o sol se põe, em outro lugar o sol se levanta. Quando aqui se acaba a missa, em outro lugar se começa. A oração sem cessar, por intercessão do mundo, para que o mundo seja liberto de todos os males. E por fim, duas breves lições tão bonitas que nós aprendemos por meio do exemplo do oficial romano, o centurião romano sobre o qual ouvimos no Evangelho. O primeiro é o seu modo de governar. Um oficial romano que, superior, com grande autoridade sobre um pequeno povoado de Cafarnaum, que lhe foi dado pelo imperador, né, aos seus cuidados e seu governo. E o Evangelho mesmo nos conta que esse governante ama o seu povo, se preocupa com eles, cuida de um empregado que se encontrava doente e procura Jesus por causa desse empregado. O coração daquele pastor, daquele governante, era um coração que sabia servir, um coração que amava
especialmente os que mais precisavam dele, né? Tinha atenção para os que sofriam. Depois, veja, olha só o que o Evangelho nos apresenta. O oficial romano, nós sabemos, não acreditava no Deus de Israel. Era considerado um pagão. E desse oficial, Jesus diz: eu não vi em Israel uma fé como a desse homem. Não vi em Israel uma fé tão grande como a desse homem. Jamais Jesus tinha visto entre os religiosos de seu tempo uma fé como a daquele oficial romano, que nem judeu era, que nem israelita era, que nem servia ao Senhor Deus de Israel. A fé do centurião causou grande admiração em Jesus, e a ele a igreja deve a oração que nós rezamos todo santo dia antes de recebermos o Senhor. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. É a profissão de fé de um pagão, que Jesus reconhece grande força e dignidade, e a igreja a repete e a reza missa após missa. Nesta sua profissão de fé, nós vemos que o centurião procura até Jesus, não como alguém que exige algo, mas como alguém que na gratuidade espera o que o Senhor lhe tem para dar. Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha morada, nem mesmo de ir à tua presença eu sou digno, mas diga uma só palavra e eu serei salvo. Para a fé do centurião, basta-lhe uma palavra de Jesus. Possamos nós nesse dia renovar esta nossa oração, primeiro na gratuidade, Senhor, de fato não somos dignos de estar em tua presença, não somos dignos, nós esperamos em vós o que o Senhor nos quiser dar, o que o Senhor nos quiser oferecer. Para nós, uma palavra sua é suficiente para encher o nosso coração e mudar a nossa vida e renovar a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja